Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vamos ter que falar sobre o Grêmio porque finanças do Grêmio, né? Todo mundo já deve ter visto, ontem teve reunião do Conselho Deliberativo Gremista, anunciou mais de 900 milhões de dívidas do clube. 934, quase 35 milhões de reais de dívidas que o presidente Alberto Guerra entregou ao clube ao final de 2025. Esses números são da gestão até a gestão do presidente Guerra. Mas aqui tem algumas questões importantes para colocar. Hoje nós debatemos um pedaço no Debate Raiz, todos os programas esportivos estão repercutindo isso, mas tem alguns detalhes que eu quero te contar que ainda não vazaram, como por exemplo, coisas que atenuam ou até que preocupam mais com respeito a esta dívida. Que sim, os números são impactantes, inegavelmente impactantes, que aconteceram no Grêmio e a gente precisa colocar o torcedor a par. Mas antes, como sempre, aqui ó, tela da KTO tá, aí é a minha página da KTO aqui, ó, João, R$228, é a minha graninha, tem até 2.500 extras nos amistosos das seleções em ganho aumentado, 25% de ganhos extras com a seleção. Vem aqui em criar aposta, faz uma aposta de odd 3 de 3 seleções e odd mínima de 3.0, tu tem potencial aumentado em 25%, quer ver? Vamos clicar no aposte agora. Já estamos no amistoso do Brasil com a seleção. Clica aqui, ó, criar aposta. Deixa eu voltar aqui, Brasil e França, criar aposta. Bora, Brasil vai vencer, a partida vai ter mais de 2 gols e meio, tenho certeza disso, Brasil e França, e ambos os times vão marcar. Pô, essa odd tá, ó, ela era 4,35, automaticamente já pegou 25% de ganho aumentado, foi para 5,1, e aí eu vou botar o quê? Dezão, não precisa mais, 10 para ganhar 50, o Brasil vai ganhar, vai ter 3 gols, pode ser um 2-1, tá bom? E, né, 2-1, a França também marcou, barbadaça, tá aqui na KTO, a minha apostinha, pra tu brincar e te divertir, tá bom? Na descrição, no primeiro comentário, vai ter link da KTO pra quem quiser a brincadeira. Mas, agora a gente vai pro papo sério, quer ver? Tof! Metemos aí, ó, na mágica, tá aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui desde o primeiro slide. Vamos embora. Gente, o negócio é o seguinte. O presidente Guerra encerrou sua gestão com uma dívida total de 934 milhões de reais, tá? Quase 35 milhões de reais. Foi anunciado ontem no Conselho Deliberativo do Grêmio. E é verdade, tá? Agora, esse número precisa ser depurado. Primeira questão. Quando o presidente Romildo entregou para o presidente Guerra, a dívida estava em 516 milhões, no total, tá? Tudo a curto e longo prazo. Curto prazo é o que tem que pagar durante a temporada. No caso seria curto prazo ao longo de 12 meses, mas como os balanços dos clubes sempre saem em dezembro, é só pegar um ano mesmo, cheio e tudo mais. Na época, quando o presidente Guerra assumiu, e aí eu tô no terceiro tópico aqui, o presidente Guerra, no terceiro tópico, o presidente Guerra aumentou em 418 milhões a dívida do Grêmio ao longo de só 3 temporadas. Em 3 temporadas ele fez 418 milhões a mais. Na época do presidente Romildo, saindo de uma Série B, o endividamento era 206 milhões a curto prazo, ou seja, durante o ano do primeiro ano da gestão, que era 23, né? E 310 milhões a longo prazo, que tu poderia pagar há bem mais tempo. Em dezembro agora, de 25, o presidente Guerra fez saltar para curto prazo, para 12 meses, a conta de 516 milhões de reais, que é um negócio impagável, é mais ou menos o que o Grêmio fatura no ano, teria que não pagar ninguém ainda, pagar as dívidas, e a de longo prazo, 419 milhões. É por isso que a gente chega nesse valor aí que a gente está falando. Ou seja, nos 3 anos, a dívida subiu 150% a curto prazo e 35% a longo prazo. A dívida subiu muito, é inegável. Tá? Pegou com 516, foi para 418, a dívida contábil, nós estamos falando tudo contábil aqui, tá? Ela aumentou e aumentou, assim, bastante, não há como dizer que não, é muita coisa. Mas aqui eu preciso colocar, tá? Em 2025, o presidente Guerra, só naquele ano, teve 35 milhões de superávit. E aí tu vai dizer, como? Tem aquela conta da gestão da Arena do Marcelo Marques que ele não cobrou. Marcelo Marques simplesmente disse assim, olha só, tá aqui a Arena, tá sendo doada, o Grêmio tinha que pagar uma conta da Arena e essa conta não existe mais. O Marcelo pagou. O Marcelo colocou o dinheiro para comprar a Arena. E por isso, o Grêmio teve 35 de superávit. Se não
Senão, o Grêmio teria mais de 100 milhões de prejuízo. Isso é super relevante. Isso é absolutamente importante ser falado. Por quê? Porque, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de muita coisa. Em dezembro, o presidente Guerra tinha 113 milhões de reais nessa conta aí, vai ser 113, 115, 110, né? É perto disso. Com jogadores como Arthur, William, Balbuena, Carlos Vinícius, Noriega, Marcos Rocha, Cuejar, por exemplo. Isso tudo é dívida de curto prazo, que é aquela grana que tem que ser paga no ano. Ou seja, a gestão é um superávit que não é necessariamente superávit, porque é responsabilidade do Marcelo. Tem uma dívida só com o teu elenco ali, que tá ali, de 113 milhões de reais. E tem um negócio que é muito preocupante, que entra na dívida a longo prazo, porque é imposto, mas só imposto tem 180 milhões de reais em impostos que não pagaram durante os 3 anos de gestão. Cara, 180 milhões, como cidadão, tu vai olhar a dívida e tu vai dizer assim, pelo amor de Deus, como é que deixam? Qualquer pessoa, eu tenho empresa, você tem empresa, ou você é qualquer pessoa que paga imposto, ninguém deixa tu ficar atrasando. Tá, vai lá. Obviamente que grandes empresas atrasam também, mas no futebol é uma passação de pano, porque nenhum político quer brigar com torcida. Nenhum político quer brigar com torcedor, sabe? O político quer fazer o quê? Ele quer... eu não posso perder voto. Então vai lá. Essas dívidas aqui, se tu for olhar, Grêmio e Inter tem no Profut, pra ficar com nossa região aqui, 200, 300 milhões de dívida, de endividamento de impostos. E aí paga 200 mil, 300 mil, 350 mil por mês e parcela ao longo de 30 anos uma situação, tem um desconto absurdo. Cara, coisas que o futebol permite. Então esse é o cenário, tá? Recebeu com 516, aumentou 418, a dívida tá realmente em 934, é muita coisa que aumentou, 150% na dívida curta, de pouco tempo e tal. Só teve superávit por conta do Marcelo Marques, não pagou imposto, tinha dívida com o elenco atual. Tudo isso é verdade, é a mais absoluta verdade. Ontem, na reunião do conselho, o presidente Guerra não compareceu. Ele teve uma questão pessoal que ele não foi, ele não compareceu. Mas aqui, eu peguei, por justiça, porque é complexa a situação, algumas explicações, inclusive do lado da gestão do presidente Alberto Guerra, que me disseram o seguinte, olha só, peraí, nós estamos falando de um clube que, por exemplo, quando pegou o Guerra da Série B, teve que fazer, além, o presidente Romildo, a dívida era ali 500 milhões. Não, a dívida era 500 milhões, mas no dia de assumir, tiveram que pagar salários atrasados, premiações e tudo mais, e só naquele dia morreu 50 milhões de reais. Ou seja, o presidente Romildo deixou também problemas para serem pagos, e é verdade. Uma das explicações é, as SAFs e as bets aumentaram muito o custo do futebol, tanto que a folha do Grêmio estava em 25 milhões agora, e hoje está nessa faixa, tá nessa monta de 25 milhões. O presidente Guerra se defende, já se defendeu até na mesa do conselho e numa publicação que fez na sua rede social dizendo, olha, eu poderia, porque este valor que está de 900 milhões, ele disse assim, eu poderia ter reduzido. Ele tinha na mesa um valor para entrar de 45 milhões da tiqueteira da Arena e mais 12 milhões de euros da venda do Alisson. Ou seja, só aí tem 150 milhões. Que o presidente... Não é... A gente vai dizer, mas o Meneghetti até falou, não, mas o Inter também vendeu para ingresso e os 45 milhões... Não, tudo bem. Só que se coloca em dezembro esse valor à placa dos 900. E a atual gestão do presidente Odorico usou e está dizendo, olha, a gente pagou 100 milhões de reais em dívidas nos primeiros 3 meses de gestão. Verdade? Com esse dinheiro aqui, que já estava acertado pelo presidente Guerra. Isso também é verdade. O presidente Guerra deixou uma situação financeira bastante delicada, mas tudo é verdade. Os valores que foram pagos, a dívida hoje, nesse dia de março, se a gente for pensar, ela já foi aplacada por essa grana. Já reduziu mais de 100 milhões de dívidas. Por quê? Porque entrou esse dinheiro aqui. Que o presidente Guerra disse, fui eu que negociei, podia ter botado em dezembro, não coloquei para dizer, Odorico, vê o que faz mais sentido para ti e eu vou te respeitar aqui nesta situação. Bom, por fim, também tem outros atenuantes que não são para aliviar ninguém, mas são as verdades. Por exemplo, tem 50 milhões de reais que o Grêmio tem a receber. 34 milhões do Natan Fernandes, que o Botafogo ainda tem que pagar da venda dele, e 20 milhões do Igor Serrote. Tem mais alguns menores, tá? Mas a grosso modo eu peguei 2 exemplos.
20 milhões do Al Jazeera e 34 do Natan. Deve entrar na metade desse ano, tá? Todo mundo pagando. Bom, tu também tem dinheiro a receber. Tu precisa fazer esse encontro de dívidas. E aqui tem 2 outros atenuantes importantes. Até então, até o final do ano passado, essa dívida já deve ter aumentado porque o Rigo botou mais dinheiro para as contratações do Leonel Pérez e do Nardoni. As dívidas com o Marcelo Marques e com o Rigo estavam na casa dos 150 milhões de reais, arredondando. O Rigo, todo mundo sabe que coloca dinheiro há muito tempo no Grêmio. E o Marcelo Marques doou o valor da Arena. Doou. Arena doada. 150 milhões doados. Lembra que iriam 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais na época pro Roger Guedes? Como não foi pro Roger Guedes, o Marcelo Marques disse, Guerra, pega 63 milhões de reais aqui e paga as dívidas que tu tem e contrata jogador. Ele usou isso para aportar alguns jogadores, pagar dívidas. Cara, tinha dívida do Grêmio de R$ 1.900 com um cara que prestou serviço na Grêmio Mania. Tinha dívida do Grêmio de voo fretado, de hotel, de açougue, de lavanderia, tinha de tudo. E essas dívidas foram pagas. Só que aqui se trocou uma dívida. Quando o Marcelo empresta esse valor de 63 milhões de reais, esse valor é emprestado. Esse valor não é dado. Este segundo, o primeiro da Arena, sim, este é dado. Sabe quanto que tá a prestação? 1 milhão por ano, em 63 anos. E é um valor que, obviamente, o presidente Guerra tinha que aceitar. Ele faria uma má gestão se não aceitasse alguém querendo dizer pro Grêmio, pega 63 milhões, aplaca as tuas dívidas e vai me pagar em 1 milhão por ano sem juro ao longo de 63. E que, pelo que sei, o Marcelo, inclusive, diz, olha, daqui a pouco desconta no camarote que eu tenho da Arena, faz algum complô, alguma composição e a gente pode ir se falando. E aqui tem outra situação, que não é boa, mas também precisa ser explicada. 94 milhões de reais são de antecipações de receitas de TV e placas de publicidade. O Grêmio pegou grana com a Globo, o Grêmio pegou grana das placas de publicidade já do Brasileirão na gestão do Guerra. O que a gente sempre diz que é horrível um clube de futebol fazer. E é. Mas isso impacta no caixa? Muito. Isso complica a gestão do Odorico, que vai ter menos dinheiro no dia a dia do fluxo de caixa? Verdade. Mas não é um valor que precisa pagar hoje. Tu paga entregando a publicidade. Só que o que tu faz? Tu adiantou o dinheiro da Globo e a Globo diz, tu gerou uma dívida comigo. Como é que tu paga? Deixando a Globo transmitir os teus jogos. Não tem desencaixe financeiro. Então a dívida ela é altíssima. Ela é de quase 1 bi. Mas tem algumas questões que a gente precisa entender o macro dessa dívida. Ela é sim complexa, ela é sim difícil de colocar, mas tem mais coisas, tá? Eu trouxe só um entendimento pro torcedor, porque só aqui, ó, de valor que tem para entrar e que tu precisa em qualquer empresa fazer encontro de contas, pensando que Marcelo Marques e Celso Rigo, tu tem uma negociação melhor, os 100 milhões de receitas antecipadas, tu precisa colocar. Mas não é errado e o Conselho precisa apresentar um número frio lá no Conselho. O presidente Guerra, na sua dívida total, está em 935 milhões de reais. É preocupante, é complexo. Mas, por exemplo, a gestão do presidente Odorico pegou aquela grana da Ingresse e do Alisson que eu falei, pagou vários jogadores, várias dessas dívidas não existem mais. Bright White é um exemplo, não existe mais a dívida com Bright White que pagaram. O Cuejar, aí é mérito deles, alongaram a dívida do Cuejar, que devia 4 milhões de reais para ele das luvas, vão pagar em 2 anos parcelado. Isso tudo está sendo equacionado e é um trabalho que precisa ser valorizado da gestão do presidente Odorico, que está tentando corrigir algumas questões aqui. Mas, enfim, eu acho que é importante, é fundamental colocar alguns pontos para o torcedor. Clubes de futebol precisam dar uma reorganizada nos seus gastos, porque estão muito altos. Você pode dizer, hoje o Meneghetti falou no debate raiz, tá, mas e renovar com o Edenilson e renovar com o Kahneman? 2 anos com o Kahneman? Podia ser só 1 ano. Sim, a herança terrível para a gestão. Tudo isso é colocado. Mas, por exemplo, tem 100 e tantos milhões com os jogadores. Mas uma parte desses 100 e tantos milhões são pro Arthur e pro Carlos Vinícius. Qualquer um de nós aceitaria esse risco de fazer uma dívida e ir atrás porque os caras elevaram o patamar do Grêmio. Enfim, eu insisto, é bem mais complexo do que a situação posta de qualquer maneira. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.